Bom, voltando aqui à nossa aula de Lázaro, eu já construí as classes, já fiz todos os testes aqui. Preferi fazer assim para ser mais rápido a aula, porque senão eu vou ficar programando e explicando. Então é melhor só explicar o código e mostrar o resultado final aí do sistema funcionando. Tá? Vou abrir aqui o meu projeto. Tá? Já vou disponibilizar esse aqui para download lá no... Vou colocar aí na descrição do link, tá? Vou aqui no meu curso, projeto, retaguarda, tá? Já criei o arquivo, já criei o banco de dados, aqui é o script do banco de dados, tá? Aqui eu dou create database if not exist curso para criar. Depois eu peço para ele usar curso, aí eu crio a tabela se ela não existia, a tabela usuário, crio depois a tabela empresa, depois eu crio a tabela cliente, depois eu crio a tabela produto. E na sequência a tabela nota, nota recebimento, nota item e por fim eu insiro um valor, um usuário no banco de dados, que é para a gente testar o login, beleza? Já que no nosso RadStudio, vou abrir aqui os arquivos, tá? Esse aqui é o formulário de login da aplicação, tá? Eu coloquei a coisa do Lázaro aí só para de exemplo mesmo, tá? Não tem nada a ver com Lázaro. Aqui são as units já criadas, tá? Eu dei uma melhorada na unit conexão com banco de dados. Deixa eu pegar aqui repositório conexão, tá? O que eu fiz aqui? Para trabalhar com banco de dados tem que ter essa SQL Transaction. Tem a MySQL 57 Connection. A MySQL 57 Connection, ela é o que? Na verdade, ela é a mesma TSQL Connection, né? Que é essa daqui, com a exceção de que eu não preciso informar o tipo de banco de dados que eu estou usando. No caso aqui é o MySQL 57, beleza? Aqui em F transação, tá? Esse aqui é o código todinho já completo, né? Já testado, tudo funcionando. Então o que ele faz? Essa função aqui, ó, tá toda encapsulada, né? Você pode ver aqui que o nosso conexão tá aqui dentro, ó, ele está encapsulado, ele não está aqui fora mais como no exemplo anterior. No exemplo anterior eu tinha colocado aqui fora o MySQL Connection. Então qualquer parte da minha aplicação conseguia conectar ou conseguia acessar meu MySQL Connection. Para evitar de fazer algum erro, de danificar alguma configuração nele, a gente protege ele encapsulando dentro da tag private, né, aqui da estrutura da unit, tá? A variável conexão, que ele fica disponível já na memória de todo o sistema, a parte da conexão, beleza? Aí tem aqui o configurar, né? O configurar, ele vai no arquivo ini, tá? Lê todos os parâmetros do arquivo ini e não passa direto pro TMySQL 57. Ele salva isso no meu nos meus fields nos meus fields da minha unit aqui, da minha classe, tá? E aí depois eu posso, ele é só de leitura, ó. Ele só faz ler, tá? Ele não recebe valor externo, ou seja, eu não vou poder bagunçar via aplicação, tá? Também estou protegendo as configurações da conexão. Então, meu usuário não vai poder, ou dentro da aplicação, nenhuma parte da aplicação vai poder mexer nisso aqui, beleza? Mais para frente eu vou ter uma função dentro do evento conectar, que vai poder solicitar o endereço do servidor MySQL, tá? Aqui ele pega os dados aqui, né, seta para mim aqui, e aqui que eu faço a configuração para conectar, ó. Aí eu pego o componente F conexão, dou connected false, passo a senha que está nessa outra unit aqui, software house db, né, que eu coloquei aqui, ó. Ela está em branco lá no meu banco de dados, tá?
Esse aqui é meu usuário. É sempre recomendável não usar o usuário root nas aplicações, né? Você criar um nome qualquer aqui, o nome da sua aplicação ou coisa parecida, e botar uma senha o máximo possível difícil, tá? Então aqui nessa parte, seguindo aqui, ele vai configurar o componente da conexão, né? E aí aqui ele tenta conectar, se conectar, né? Ele vai dar true aqui no conectado também. Isso aqui é um field somente de leitura também que está protegido. Vou já mostrar lá. E aí aqui ele dá falso se der uma exceção e ele exibe uma mensagem de erro tratada, né? Vai dar uma mensagem de erro, tá aqui a parte não é possível e tal. Aí ele diz que é na base tal, no servidor tal, na porta tal, beleza? Na sequência ele vai, isso aqui é o evento que eu coloquei para ele gravar. Então toda vez que você entrar no banco de dados, você acessar o banco de dados e sair, ele vai gerar um log de evento daquela sessão, sempre vai sobrescrever. Você pode usar isso até para fazer uma replicação de dados, né? É uma ideia que eu tive, que eu já testei e funciona. A gente pode replicar os dados porque as instruções select, tá aqui, ó, conexão, tem uma conexão ini, que é o arquivo de configuração, e esse aqui é um arquivo de log, tá? Então ele tem todas ele vai mostrar aqui, ó, a select que foi dada. Isso aqui eu estou colocando, mas a gente não deixa isso na aplicação lá no cliente rodando, né? Porque é só pegar esse arquivo aqui e vai descobrir muita coisa. Aqui eu vou encriptar a senha e tal, beleza. Isso aqui também eu consigo fazer, através desse log aqui, eu consigo fazer um aplicativo que vai, como é que eu posso explicar? Que vai replicar isso em outro servidor MySQL. Então salvou nesse servidor, no servidor A, e aí na sequência ele vai salvar no servidor B, ou eu deixo um outro sistema rodando e entrego para ele esses dados e ele faz essa conexão lá, ou salvo em outro banco de dados local e depois passo via comando, já salvo os comandos mesmo, aí vai de cada ideia sua aí, você vai desenvolvendo suas ideias, tá? Aqui ele pega o log de evento para ver qual foi a aplicação, qual foi o tipo de evento que ele está tendo no banco de dados. Eu tô monitorando o que está fazendo no meu banco de dados, tá? Na minha aplicação. Depois, esse aqui é o cria, né? Ele vai criar, ele cria o fconnect. Isso aqui é um t-string list que vai salvar o meu log aqui de conexão, tá? Isso aqui não é recomendado, só estou colocando aí de exemplo para você saber que existe, mas não é recomendado fazer esse tipo de log. Essas partes aqui, ó, tipo SQL, tá aqui, ó. Esse SQL aqui não é bom colocar, a gente coloca só, por exemplo, o erro, né? Aqui executou, não tem nada, não coloquei as coisas de erro aqui. Então na verdade isso aqui é para monitoramento, para fazer uma replicação. A gente pode usar isso aqui para replicar dados para outro MySQL, para outro servidor. Quem sabe aí mais para frente eu faço uma aplicação para vocês verem como é que faz uma replicação usando esse log de evento. Por que eu faria aí? Porque quando gravar no banco de dados, automaticamente está tudo ok. Aí eu posso gravar em outro banco de dados. Se eu não gravar lá no outro banco de dados, tanto faz também, né? Depois ele replica, beleza? Mas aí eu já posso fazer isso via aplicação, direto para outro banco de dados, tá bom? Aqui o T-Conexão Cria, né? Que é o T-Conexão Cria, ele vai ser o primeiro, a primeira parte da aplicação aqui, ó. Conexão cria. Então ele vai executar isso aqui lá aqui dentro dessa classe, né? Ele vai criar tudinho direitinho, tá? Já deixa tudinho. Como eu falei no início, eu estou encapsulando o MySQL Connection. Como é que eu passo para outras partes do meu sistema a conexão? Então é muito simples. Eu tenho aqui, ó, eu separo tudo assim, ó.
conexão repositório, tá? Tudo que tiver repositório no sistema vai ser com relação ao banco de dados. Vai ter o insert, delete, update, select, essas coisas, né? Tá aqui a classe de conexão com a classe que vai usufruir do banco de dados lá. Aqui eu, por enquanto, nessa parte do código, ele só está dando o select, ele só está obtendo, né? Aí eu tenho class function que eu não preciso instanciar essa classe, basta eu usar ela. Então eu uso a função class function para mim não ter que estar dando usuário repositório.create. Então eu uso class function, que aí ele já só faço usar ter usuário repositório, a class function incluir. Aí aqui tá todos os comandos para incluir, né? Esse aqui é o jeito que eu trabalho com MySQL. Tem gente que trabalha totalmente diferente de mim. Eu gosto, por exemplo, das minhas colunas de banco de dados que são aí, são todos baixar. Tem gente que diz que é errado. Pode até ser errado, mas eu acho mais bonitinho que quando você seleciona e fica todo preenchido, não fica 1, 2, aí 10 já aumenta um pouquinho, 100 já aumenta um pouquinho, não, ele fica todo igual. Então eu prefiro assim, mas tem gente que diz que é errado também, não estou aqui para discutir com ninguém, beleza? Cada qual tem seu modo de programar. Então vamos lá, pode ser que realmente as pessoas tenham razão em dizer que deixa a aplicação mais lenta. Nunca vi lentidão ocasionada por isso, tá? Então vamos lá, continuando. Ele vai vir aqui no repositório, né? Vamos para a aplicação de acordo com o que ela vai executando aqui no retaguarda, tá? Eu crio tconexão vai fazer aquela criação aqui da classe tudinho direitinho, vai configurar e vai conectar ao banco de dados. Se tiver algum problema para conectar, ele vai parar e o sistema não vai mais prosseguir, vai levantar uma exceção e vai fechar, beleza. Na sequência ele faz o que? Cadê aqui? Ele pergunta se está conectado, então ele já trouxe para mim essa parte do conectado aqui, ó. Tá conectado? Então vamos para a aplicação. Aí tem aplicação, cria-se, né? Aí ele vai criar a aplicação. O que tem aqui na minha aplicação? Eu tenho aqui usuário, um objeto usuário, né, da classe TObjeto. Eu faço assim, agora essa classe TObjeto ela vai ter várias funções que vai chamar outras classes, né? Por exemplo, vamos lá. Aqui em execute eu só fiz um código simples, ele vai criar, né, o teu objeto, o usuário objeto aqui, né, para disponibilizar dentro da aplicação. E todo o meu código ele vai estar disponível, o usuário, beleza, na memória. E no final ele destrói a aplicação e vai destruir o usuário, beleza? Eu deixo o usuário sempre criado na memória, porque qualquer coisa que eu vá fazer que precise do usuário já está ali, então ele já vai salvar. E aí eu venho aqui no execute, porque minha aplicação vai funcionar assim, né? Eu estou aqui, ó, estou conectado com o banco de dados, estou criando a aplicação, na sequência eu executo a aplicação e por fim eu destruo ela. Aí eu venho aqui em aplicação. Quando eu estou executando aqui, ó, o que ele me pede? Ele me pede para fazer login. Tá vendo? Eu estou if login. Show message. Eu posso até apagar isso aqui para diminuir o código. Vai funcionar. Normal. Tranquilo. Então eu vou lá em usuário e vou fazer o login. Como é que funciona o login? Vamos lá. A classe usuário objeto tem uma function chamada login. Essa function vai instanciar, ela não vai instanciar, já está instanciado na memória do usuário objeto aqui, que isso aqui eu acho que eu marquei aqui, tá errado? Não tá errado não, deixa eu ver aqui. Tá certinho. Porque a tela de login ela não precisa ficar instanciada na memória do computador. Então toda vez que eu chamar login, ele vai criar o formulário e depois ele vai destruir, porque eu não preciso ficar com ele na memória, tá? Eu só preciso saber qual usuário que está disponível lá. Por exemplo, aqui na minha aplicação, eu vou colocar aqui bem-vindo
usuário. Tem alguns erros aqui que eu já vi de digitação, mas gente, normal, tô fazendo nas pressas, tenho que trabalhar, tá? Isso aqui eu não tô ganhando dinheiro com isso aqui, só tô querendo divulgar o Lázaro mesmo. Aí F usuário, ponto, usuário, modelo, né? Ponto, nome. Esse vai ficar na memória. Esse cara aí vai sempre ficar bem-vindo. Faltou vindo aqui. Usuário, faltou o. Tá, eu já vi aqui que o usuário aqui, ó, tá errado o nome do usuário, tá? Mas tranquilo, isso aí é de menos. Então ele vai fazer o login, ó. Já apertei um C aqui. De onde saiu isso daqui? Tag. Ah, tá. Que era quando eu tava explicando. Então é só desfazer aqui, vamos lá, beleza. Aí vamos lá, ele vai exibir o formulário para mim para entrar. É que eu vou entrar com o meu código e vou dar enter, ele já puxa ali o nome do usuário, que é o usuário que está lá. Se eu digitar uma senha errada, ele me levanta que está errada a senha, beleza. Se eu digitar a senha certa, aí ele fecha a aplicação e bem-vindo usuário DM. Ok? Então tá funcionando aqui essa parte do código, tá? Eu vou deixar já esse código disponível, como eu falei, vou deixar um link aqui na descrição para você baixar esse código. É sempre bom ler os códigos. Eu leio muitos códigos do próprio, por exemplo, eu venho aqui nessa Unity, aí eu fico olhando aqui essa Unity, o que ela tem de legal, aí vou conhecendo o que eu tenho disponível ali para usar. Então é sempre bom ler código-fonte. Código-fonte tem que fazer parte da leitura de todo programador, tá? Essa aqui é a minha classe repositório, ela só trabalha com banco de dados. Aqui eu tenho, ó, só tenho a função de incluir, excluir, alterar, carregar e obter, beleza? É muito simples isso aqui. É trabalhoso porque você vai criar todas as classes, né? Como eu tenho aí, olha, quantidade de classes só para fazer login, né? Eu tenho a classe aqui, ó, do usuário, eu tenho uma, duas. Cadê mais uma? Login, faz parte. 3. Cadê mais uma? 4. Faz parte. Então, vou abrir aqui todos eles. Esse e esse, ok? O que acontece? Esse camarada aqui, o repositório usuário, já expliquei, ele é só para enviar para o banco de dados e recuperar do banco de dados. Beleza. Esse da Software House aqui, beleza, também já expliquei que é as configurações de quem está desenvolvendo. E esse objeto usuário, ele é um objeto que vai ficar sempre na memória disponível para validar aquele usuário, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver outras utilidades dele. Por exemplo, para criar um perfil, para autorizar uma senha, ou para autorizar uma função, para isso ou para aquilo. Então, a gente vai usar muito ele. Vamos lá. Em aplicação, aqui também vai rodar. Aqui já tem usuário, vai ter também, como é o nome? Empresa, vai ter, eu ainda vou criar a classe empresa, essas coisas. Então futuramente aqui vai ter mais propriedades, né? Vou fechar aqui. Em login, esse controle login, ele só faz o que? Ele só faz o controle ele recebe o usuário passado por parâmetro e vai trabalhar em cima dele por esse aqui, vai fazer um cast desse aqui para esse aqui, beleza? Vai clonar ele no caso, né? Aí aqui ele só verifica se o cara fez login e tal. Esse código que tá grande, tá? Eu deixei assim de forma para a gente explorar, para você aprender a explorar isso aqui. Isso aqui na verdade você coloca ele em outra forma de classe. Você encapsula toda essa função aqui, aí só faz uma de conferência, passando, por exemplo, aqui quando ele vem com ID, você vai passar só o ID aqui na função. E aí ele já faz todo esse trâmite aqui que não fica dentro desse código. Isso aqui está poluído, está bagunçado, tá? Mas isso aqui é só para questão didática, tá? Aí aqui ele faz a conversão, né? Você digita um número qualquer lá, ele só aceita número lá.
E aí ele vai fazer a conversão para 3 caracteres, né? Vai botar o 0 à esquerda. Então, aí ele vai carregar, ação carregar, né? Esse salvar, ele tem duplo sentido. Ele vai salvar na memória ou salvar que eu digo assim, como tá a ação carregar, quando executar salvar, ele vai carregar, na verdade, os dados do banco de dados no usuário, entendeu? É como se eu estivesse salvando na memória virtual, na memória na memória RAM. E quando eu coloco salvar a ação incluir, aí ele vai incluir no banco de dados, ele vai salvar lá no HD, aqui ó, incluir, excluir, indefinido e limpar. Quando eu boto limpar, ele vai tirar, ele vai limpar o objeto, né? Deixa eu mostrar aqui como é que ele limpa. Aqui, ó, ele vai definir todos os fields como sem nada, sem valores atribuídos, ok? Aí o salvar, ele tem aqui, ó, ele faz uma validação, que é bem aqui, ó, muito simples a validação. Também não tá aquela coisa toda, é uma validação aqui muito grotesca, mas funciona, como diz um colega meu, é só para teste, tá? Aqui é só uma questão, não é bem uma questão profissional, é uma questão de você aprender o básico e depois aí vai fazendo, né? Eu não vou fazer 100% como eu faço, tá? Aqui tem a função limpar, né, que eu já expliquei, e aqui dentro do salvar, ó, ele salva tanto para carregar na memória, né, do objeto, como vai excluir do banco de dados, vai incluir no banco de dados, vai alterar do banco de dados. Por exemplo, eu estava vendo ainda agora que esse comando excluir aqui falta alguns detalhes. Por exemplo, eu excluí o usuário, limpo a memória, verifico se ainda tem mais usuários no banco de dados, aí trago o próximo, beleza? São coisas de lógica que depois você vai desenvolvendo, tá? Esse aqui, o modelo usuário, ele tem só as partes simples do usuário, só a estrutura, assim, o esqueleto, digamos assim, as propriedades, né? Ainda vai entrar a parte de lista, né, que a gente vai carregar na memória lá, um dbgrid, alguma coisa assim. Aí vai ter que ter, né, que a gente coloca aqui, deixa eu botar aqui no modelo, deixa eu vir aqui em carregar. Ó, carregar, ele usa, carregar, a função carregar, ó, tá aqui, deixa eu ver onde que ela tá. Tá aqui, ó. A função carregar, todos os tsql carry, eles têm que ser destruídos da memória. O obter é o único que segue o mesmo princípio feito lá no conexão. Ele não destrói na memória, ele puxa e joga para alguém destruir na memória. Aí aqui que eu vou destruir ele na memória, faço o que eu tenho que fazer, aí vou lá e destruo na memória. Quando eu criar aqui dentro de objeto, ainda vou fazer dentro de objeto, da classe objeto usuário, uma classe que vai chamar vai salvar todos os usuários dentro de uma tabela virtual, que é aqui cadê ela? Tá aqui ela, ó. A tmain dataset, seria o tclient dataset do Delphi, tá? Aí eu vou salvar aqui e vai ficar rodando na memória do computador. Aí eu vou inserir tudo dentro dela, vou fazer um clone para dentro dela, vou destruir o SQL para não ficar nada aberto. Então eu conecto com o banco de dados, vejo o que eu quero, puxo de lá, fecho a conexão, destruo o objeto, jogo na memória e trabalho com a memória, beleza? É bem simples assim. Continuando aqui, em usuário repositório a gente já viu, usuário modelo é aquela estrutura bem simples, né? Que ele tem essas propriedades e uma única função aqui que ela é acionada pela ação, né? Eu digo qual ação que eu quero, mando salvar. Eu seto uma ação e salvo, tá? Toda vez que eu for fazer uma alteração, eu seto primeiro uma ação. Aí eu venho para cá, né? Valido. Essa validação, como eu falei aqui, tá estruxa, tá muito devagar ainda, mas é só pra gente aprender, tá?
esse enumerado banco de dados aqui, porque ele vai servir para todos os repositórios, tá? Eu coloquei enumerado banco de dados, mas você pode botar qualquer coisa aí, pode até usar da Software House, mas eu prefiro botar aqui. Aí ele vai ter a ação do tipo indefinido, do tipo carregar, do tipo incluir, do tipo excluir, do tipo alterar e do tipo limpar, tá? Tipo ação, tá? O TA significa tipo de ação, tá? Vamos lá. Aqui no controle login, ele funciona por trás do formulário, porque o formulário só tem os objetos visuais. Aqui eu não tenho nada dentro da classe, ó, tá limpinho, não tenho nada. Eu posso mudar depois isso aqui, mantendo os mesmos nomes, txt, txt de usuário, txt senha e txt nome, tá? Mas eu posso mudar de posição, fazer o que eu quiser aqui, que vai funcionar do mesmo jeito, porque não está dentro do... A gente não está usando dentro do formulário nada aqui, tá? Então aqui é só parte de desenho mesmo do formulário, ele não faz nada. Vou descartar aqui que eu alterei não sei o que, né? Então, conexão já vimos. Aplicação também, o controle do login é aquela coisa lá que estava falando, aqui ainda falta alguns ajustes para refinar, né? Eu não vou fazer isso, vou logo ser sincero, mas eu vou disponibilizar o código, você estuda, vai praticando. Lázaro é igualzinho a Delphi, é muito fácil, tá? Vou executar de novo aqui, ó. Então ele está executando direitinho, pelo menos funcional, ó. Surge formulário, tá? Vou colocar outro, eu não coloquei a validação. Se eu digitar um usuário que não exista no banco de dados, ele só pega número. Se eu digitar letra, não vai. Se eu digitar ponto, não vai. Qualquer outra coisa que não seja número, não vai. Se eu digitar só tem um, né? Isso aqui também a gente pode colocar para formatar. Quando ele digitar aqui, ele pega lá e já passa formatado para cá, o 00001, tá? Já passa desse jeito aqui, beleza? Uma coisa legal é tipo assim, tá? Tem gente que, o usuário que é esperto, aí ele apaga aqui o código, aí ele vem aqui e dá enter aqui para, ó, não vai, ó, posso digitar até assim, acerta, não vai. Por quê? Ele pega de novo o ID lá e testa se o usuário existe no banco de dados. Então só passa se eu digitar certo. Beleza. Aí você pode colocar um contador de tentativa. O cara pode dar tantas tentativas, configurável. E depois de tantas tentativas, ele faz... ele fecha a aplicação, né? E por enquanto é isso aí. Espero aí estar contribuindo aí com a comunidade. Me perdoe aí por não botar um material mais profissional. No momento eu estou um pouquinho sem tempo, mas eu vou finalizar esse sistema até o fim, como eu prometi, que ele vai emitir a nota fiscal eletrônica usando a CBR, tá? Aquela notinha do consumidor. Eu tenho aqui impressora, fazer os testes, imprimir, como é que funciona, tudo direitinho. Tenho tudo pra gente terminar esse curso aí, belezinha, beleza? Por hoje é só. Aí eu vou, acho que sexta-feira, até segunda-feira que vem já vai ter um novo vídeo aqui, fazendo o cadastro, né? Vou fazer o cadastro de empresa, cadastro de usuário, cadastro de produto, seguindo essa estrutura aqui do banco de dados, né? Cliente, empresa, nota, nota já é parte de venda, tá? São as três tabelas que a gente vai usar para vender. Produto, usuário, cliente e empresa é o que a gente vai criar para cadastrar na retaguarda. Aí eu vou criar uma tela de venda, bem bacaninha assim, simples, mas funcional, para a gente fazer a parte da emissão do NFC, beleza? Por hoje é só, mas aí fica esperando aí que pra semana eu vou botar mais material aí, tá bom? Não posso botar todo dia que eu tenho que trabalhar, né? Mas valeu aí pela quem tá assistindo aí, acompanhando aí essa série de vídeos.